Sem dúvida, nós continuamos nessa cobertura especial e o Bruno Pinheiro, ele informa aqui pra gente, né, toda a reportagem mobilizada de que Michele Bolsonaro não estava justamente na casa do ex-presidente em Brasília, porque participa de encontro de lideranças do PL Mulher, portanto, lá em Fortaleza, no Ceará. Danúbia. Matos, a gente aproveita a presença, então, do Misael Mainetti aqui com a gente no Jornal da Manhã para trazer, né, Misael, agora as repercussões já em relação aos deputados. Alguns deputados já estão se manifestando a respeito, então, dessa prisão preventiva de Jair Bolsonaro neste sábado. Perfeito, Danúbia. Eu estou aqui acompanhando as reações a todo momento na internet. Antes de falar do deputado, só vou pegar carona no que o Marcelo Matos disse sobre Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama fez uma postagem nas redes sociais e ela escreveu, abre aspas, não vamos desistir da nossa nação. Confio na justiça de Deus. A justiça humana, como temos visto, já não se sustenta. Mas sei que o Senhor dará o escape, assim como fez em 2018, quando meu marido foi vítima de uma facada planejada para matá-lo por um ex-militante psolista. A sua saúde traz sequelas até hoje por causa desse episódio, mas em Deus ele é forte, ele é grande e eu amo muito. Não deixarei desistir de propósito que o Senhor confiou a ele, do propósito que o Senhor confiou a ele. Então aqui, nesse primeiro parágrafo, a gente já consegue analisar, né, que ela fala que não confia na justiça do homem, ou seja, para Michele Bolsonaro é insustentável o que o STF fez. Continuando, diante da maldade humana, da mentira, da crueldade e da perseguição exacerbada, deixa o Salmo 18, 25 a 27 ali, ela traz um texto sobre benignidade, né, que é aí a forma mais importante de mostrar o bem a alguém, e ela deixa um agradecimento de coração, o carinho de todos, e diz que segue em oração e que o Brasil precisa da intercessão. Michele Bolsonaro nas redes sociais, ela que nos últimos tempos adotou um perfil aí mais cristão em relação aos movimentos que ela participa, ela que é presidente do PL Mulher, nesse tom mais cristão. Agora a gente vai seguir com a reação do deputado federal Zucco. A gente tem um vídeo que ele publicou nas redes sociais, ele falou aí sobre injustiça, irresponsabilidade e vingança, e também diz que Jair Bolsonaro lutou contra o sistema. Acompanhe. Nós estamos aqui com as lideranças de vários partidos. Temos o entendimento que a anistia deva ser a pauta imediata a ser colocada em plenário, na medida que temos a maioria do Congresso que quer essa pauta, a maioria dos líderes que querem essa pauta. Tá aí, deputado federal Zucco. Seguimos com as reações. Agora, deputado federal André Fernandes. Ele publicou no Twitter, o X, estou cancelando minha agenda no Ceará e me dirigindo a Brasília. Acompanhar Jair Bolsonaro de perto, prestar apoio, participar de manifestações e tudo que esteja ao nosso alcance. Que os senadores façam o mesmo, pois só eles podem parar o assassino do Clezão Moraes. Declarações fortes. Acompanhe também o vídeo do deputado. Jair Bolsonaro é um preso político, está sendo perseguido por um sistema. E nós, presidente Bolsonaro, nós não vamos te abandonar. O senhor deixou o legado, o senhor criou novas lideranças políticas. E eu estou aqui falando do meu estado do Ceará. Conte comigo para lutar por você, para lutar por sua liberdade, para lutar pelo nosso Brasil. Michele Bolsonaro, Zucco, Fernandes, e agora a gente fala de Carol Detoni, ela que é deputada federal, também fez uma publicação nas redes sociais. Vamos ouvir e ler o que ela escreveu. Disse que a prisão do presidente Bolsonaro é um dos maiores absurdos já cometidos pela justiça brasileira. O maior líder que a direita já teve, homem que não cometeu crime algum, foi submetido a um processo absolutamente nulo. Agora é levado à prisão. Lutaremos até o fim contra essa injustiça.
injustiça. A gente vê reação por parte dos parlamentares e note que a maior parte dos parlamentares ataca diretamente o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A gente percebeu isso na maior parte dos parlamentares. Sigo aqui esperando também as reações da oposição, a base do governo, as reações da esquerda em relação à prisão. Estou aqui tentando articular e conversar com várias autoridades e políticos. Sigo aqui no estúdio fazendo isso muito bem acompanhado dos nossos analistas e comentaristas. Misa, você há pouco falou a respeito de uma repercussão do irmão de Jair Bolsonaro. Você pode trazer para a gente já, então, esse trecho? Sim, parei aqui para beber uma água. Cobertura importante hoje. Eu estive em contato com o Renato Bolsonaro um pouquinho antes de entrar no estúdio. Ele achou bastante irônico também a prisão ser nesse dia 22, justo o número de Jair Bolsonaro. Ele mandou um vídeo para a gente aqui na Jovem Pan. Acompanhe. Então foi hoje, pela manhã, por volta de 6 horas, que a polícia levou o Jair Bolsonaro para a sede da Polícia Federal em Brasília. É o selo, a conclusão da injustiça que está acontecendo no nosso país. Um presidente que sempre honrou o seu juramento, que lutou pelo povo brasileiro, que não cometeu nada, sendo preso como mostra, como troféu, para que ninguém ouse a afrontar esse sistema que está instalado em nosso país. Para Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente, é uma questão de revanchismo. Ele já usou esse termo comigo em entrevistas. Para ele é uma questão de vingança, o que Alexandre de Moraes, ministro do STF, está fazendo. Portanto, as reações não param de chegar. Com certeza, parlamentares, autoridades, líderes partidários, neste momento se comunicam, se deslocam nesse xadrez político que agora ganha mais densidade e ganha mais robustez com a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Seguimos acompanhando. Muito obrigada pelas suas informações, Misael. Agora 8h26. Bom, Ana, para a gente retomar a nossa conversa, eu queria que você fizesse uma análise, então, desse impacto político, depois, né, de toda essa esmiuçar ali a decisão do STF. O que você acredita que vai ter de impacto de acordo dessa questão de quebra da tornozeleira, a questão da vigília, como isso vai impactar no cenário político? Danúbia, vamos lá. Essa questão da quebra da tornozeleira ou da tentativa de quebra, ela precisa ser bem analisada, porque, por exemplo, pode ter havido algum problema técnico, qualquer questão que não necessariamente seja relacionada a uma tentativa direta de fuga. Até porque não me parece razoável, foge um pouco ao bom senso, que o ex-presidente tenha tentado quebrar a tornozeleira estando rodeado de policiais federais dentro da sua casa, dentro da prisão domiciliar. Então, este ponto eu acredito que seja importante ser esclarecido. E a questão da vigília, como já falamos anteriormente, ela me parece uma construção bastante tentada. Pois, veja, trata-se, como o Koba explicou, de uma oração. Os apoiadores de Jair Bolsonaro foram chamados para fazer uma oração junto ali à casa do ex-presidente. E isso não necessariamente é ilícito, isso não necessariamente levaria a uma tentativa de fuga por parte do ex-presidente. Portanto, me parece um argumento muito frágil. Com relação ao aspecto político, veja, o Misael Mainetti está aqui sentado ao meu lado, estava até agora mostrando as reações dos parlamentares a respeito dessa prisão, muito comovidos, muito exaltados, como eu acredito que grande parte da população também está nesse momento, e isso acaba impactando até a aprovação do governo Lula, pois de alguma forma dá esse sentimento de injustiça ainda mais conteúdo, ainda mais fundamentos. A ver como a oposição vai se colocar com relação a essa prisão e se ela vai mesmo persistir. Ou se, por exemplo, o ex-presidente vai ser liberado por meio de alguma audiência de custódia, algum elemento parecido.
Conosco nessa cobertura especial da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Piperno está conosco aqui neste Jornal da Manhã, especial aqui. Piperno, fala-se o seguinte, né? A dose o remédio pode virar veneno de acordo com a dose. Havia uma grande expectativa da finalização de todo o processo de recursos da defesa de Bolsonaro neste domingo e havia uma expectativa já que ele pudesse ser preso lá no início da próxima semana. Agora muda todo esse cenário, essa questão dessa prisão preventiva hoje. A gente já está acompanhando aí as reações aí. A gente vive um mundo polarizado da política, um mundo bélico nas relações políticas. A gente pode imaginar o que vai acontecer com Brasília. Seja bem-vindo, Piperno. Bom dia, Marcelo. Eu acho que, claro que vai ser um final de semana, né, de alguma turbulência, isso é inevitável, diante de tudo que esse processo já nos apontou. E essa decisão de hoje, ela antecipa algo inevitável, né? Essa prisão ocorreria nos próximos dias. Então, em função daquelas condições que a Justiça e que a polícia apontaram como, de alguma forma, enfim, argumentos para que esse ambiente já bastante convulsionado pudesse, de alguma forma, trazer mais algumas tensões, decidiu-se antecipar o que, de fato, já aconteceria. Óbvio que essa decisão de hoje, ela, em tese, não tem relação com a condenação, né? Pela trama golpista. Mas, de qualquer forma, é claro que tudo isso acaba impactando, assim como, e isso não está escrito lá na decisão, mas é óbvio que o fator ramagem acrescenta um outro componente. Eu imagino até que o presidente Bolsonaro era alguém bastante, enfim, que chamava muito a atenção. No caso dele, qualquer estratégia, por exemplo, de fuga ou algo do tipo, seria muito mais difícil, mas, de qualquer forma, também me parece que todo o episódio cercando aí o deputado Alexandre Ramagem tem, de alguma forma, influenciado um pouquinho nessas decisões. Porque, vejam, o STF, ele resiste não só a pressões internas, como ele já demonstrou que ele não costuma vergar diante até mesmo de pressões externas de atores políticos muito mais fortes, como aconteceu, por exemplo, a partir das sanções anunciadas, impostas pelo presidente Trump. Então, toda vez que o STF, de alguma forma, é provocado e, de alguma forma, se testa digamos, a disposição punitiva da Suprema Corte, ela vai lá e responde num tom ainda mais duro. E eu acho que, dessa vez, esse componente também acabou, de certa forma, influenciando essa decisão que, como eu disse, apenas antecipa o inevitável. Piperno, na decisão, Alexandre de Moraes destaca também que a residência, então, de Bolsonaro em Brasília fica a cerca de 13 quilômetros da Embaixada dos Estados Unidos na capital federal, uma distância que poderia ser percorrida também em 15 minutos de carro. Você acha que, de fato, seria também um motivo que embasou isso ou nem tanto? Ô, Danúbia, é claro que, para se tomar uma decisão dessa magnitude, todos os fatores e argumentos, eles são ponderados, eles são considerados e, sobretudo, eles também ajudam a sedimentar uma decisão desse tamanho. Veja, eu acho que, embora a distância seja curta e possa ser percorrida em pouco tempo, como o ministro detalha, também era algo improvável, né? Porque, repito, o presidente Bolsonaro era alguém que acabava atraindo toda a atenção, inclusive das forças de segurança. Não é fácil imaginar que o Bolsonaro um carro ia sair em alta velocidade, ia escapar de todo e qualquer, bloqueio e ia parar lá na embaixada. Mas, de qualquer forma, esse também é um componente que ajuda a consolidar essa decisão.